Salve pessoal, estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast Colônia, o jogo da fermentação, e agora nós vamos discutir um pouquinho sobre o processo de criação. Como fazer um jogo do zero? Vem conhecer com a gente? Bom pessoal, então nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o processo de criação do jogo de tabuleiro Colônia. Estou aqui com o meu amigo, né, professor Alan Angelucci, e nós vamos ter também a participação aqui do Jonas Teixeira, que foi o doutorando, né, na época que desenvolveu o jogo de tabuleiro Colônia, né, fez todos os testes, criou a ideia do produto, né, a partir dos insights, né, que ele teve durante esse processo de desenvolvimento dessa tese de doutorado, né. E vamos dar uma olhadinha então, trocar uma ideia ali com o Jonas, para ver como que foi o início desse processo de criação do jogo de tabuleiro Colônia. Olá a todos, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Jonas. Eu fui o doutorando incumbido aí de tocar esse belíssimo projeto do desenvolvimento do jogo de tabuleiro. Tive a honra de ser orientando do professor Guilherme na época e o início da jornada foi muito desafiador, né? Eu vim de uma área totalmente diferente. Então, de cara, eu tive dois desafios, que foi mergulhar no mundo da microbiologia dos alimentos fermentados. Eu vim de uma área de virologia, né? Era a minha experiência, minha bagagem prévia. Então, a primeira coisa foi compreender um pouco mais sobre o mundo dos micro-organismos fermentadores. E o segundo desafio também, uma novidade, que era trabalhar com essa área do design, né? Como transpor esses conhecimentos, porque até a microbiologia de alimentos eu ainda estava ali no ramo dos micro-organismos, né? Que é a minha formação. Mas a área do design, do desenvolvimento de artefatos, né? A apropriação da técnica da Design Science Research foi um desafio, e nesse contexto o Alan, né, e o Paulo me ajudaram bastante. E o início foi isso, foi mergulhar num universo novo, de cabeça, né? E me engajar mesmo no processo, né? Então eu tive que me apropriar da técnica, me apropriar do método, me apropriar do universo. E o primeiro passo foi a revisão de literatura, né? É um passo importante do método. Então foi fazer uma revisão sistemática da literatura, compreender o estado da arte, né, do desenvolvimento de jogos de tabuleiro voltados para o ensino-aprendizagem, para a divulgação científica. Então esse foi o início de tudo, né, o mergulho no universo. Pois é, né, o Jonas acabou de narrar pra gente aí um itinerário super rico, complexo, e eu confesso que não foi fácil não, viu, Guilherme, porque a gente passou por várias etapas de desenvolvimento, de iterações, como ele mostrou e, né, e narrou pra gente, e de alguma forma isso mostra a complexidade de se desenvolver um jogo, né, principalmente quando você tem que compensar ali elementos da narrativa, né, elementos de jogabilidade com elementos também conceituais da microbiologia, né. Acho que esse foi um desafio importante, né, no primeiro momento. Sim. Eu acho que foi um desafio para os 2 lados, né, que a gente tem uma equipe multidisciplinar, né, então nós temos aqui pessoas da comunicação e pessoas mais da área biológica, né, então eu e o Paulo somos biólogos, né, vocês vão conhecer o Paulo logo mais nos próximos, episódios, o Jonas, ele é veterinário de formação, né, e Uhum. você da área da Uma comunicação. turma totalmente interdisciplinar, né. Exatamente, eu acho que o grande desafio para todos nós foi como fazer essa interseção entre as áreas, que são áreas tão Esse diálogo, né. esse diálogo, que é uma coisa que no começo para mim foi um pouco mais complexo, mas depois a gente foi entendendo esse processo, foi trabalhando em conjunto. Mas eu queria destacar uma coisa aqui, ela é muito interessante, eu acho que para quem é da área acadêmica também, é uma coisa bacana, porque o Jonas chegou para mim, né, como orientador, ele não era o meu orientador original, mas o Orientando. orientando original, exatamente, e veio, fez uma troca de orientação, chegou para mim e do nada, né, assim, de repente, com o que que nós vamos trabalhar? E aí eu me lembro que na época conversando com você, a gente falou: "Pô, a gente precisa entender um pouco mais o perfil do Jonas, né, o que que, né, quais são as habilidades dele, o como que a gente consegue explorar essas habilidades". E aí conversando com ele, né, ele me disse que jogava, né, gostava muito de jogar, gostava muito de desenhar inclusive, então eu falei assim: "Ah, por que então não trazer
trabalhar com alguma coisa que faça mais sentido para ele, né. Então acho que a gente enquanto orientador, né, precisa sensibilizar, né, e fazer com que aquele estudante se motive a trabalhar naquilo, naquele tema, né, não é simplesmente colocar o estudante para fazer isso e vamos tocar e bora para frente, né. Ele até falou um pouquinho sobre isso, né. Vamos Exatamente, um pouco da fala dele? então o Jonas acho que pode trazer um pouquinho mais de uma reflexão mais Isso. sobre isso, que foi muito importante para que a gente conseguisse um sucesso nesse nosso produto, nesse nosso jogo. É, para vocês verem, né? Eu tive a felicidade de ter um orientador que teve esse olhar, né, esse tato, de não só jogar ali um projeto à revelia, né? E pensando pelo lado do orientador, né, chegou para ele uma missão, né? Porque eu já não tinha mais os 4 anos de doutorado pela frente, eu vim de uma mudança de orientação, então eu tinha ali 2 anos e meio, 3. E aí a gente sentou, conversou, ele teve esse cuidado, esse tato de olhar o que eu poderia me interessar mais. E aí a proposta do desenvolvimento de um jogo já me brilhou os olhos, né? Eu sabia que ia ser desafiador, mas eu já tinha essa fagulha inicial que era o interesse, né? Eu já gostava de jogos de tabuleiro, de jogos eletrônicos, eu não sabia o que viria pela frente, mas só a ideia de transpor, né, o mundo da microbiologia para uma ferramenta didática, lúdica, que tem esse potencial de divulgação científica, de popularização, isso já despertou interesse. E aí, como eu disse anteriormente, foi uma questão mesmo de dedicação, de engajamento, de mergulhar nesses universos aí, né, transdisciplinares, né, de microbiologia, de design, de divulgação científica, de comunicação, né? Então, o projeto veio muito a calhar e felizmente deu tudo certo. E uma coisa também que foi muito difícil num certo momento, né, foi o período, né, que esse jogo ele teve um começo pré-pandemia e depois entrou a pandemia, nós ficamos numa Uma saia justa. saia justa, né, de não saber todo aquele caos que foi o começo da pandemia, então foi realmente uma época muito difícil, então o próprio período pandêmico trouxe um desafio maior que era trabalhar isso de maneira remota. E como fazer os testes, depois havia uma preocupação muito grande, né, em relação a isso também. A própria questão do modelo, do formato do jogo, né, tinha a ideia de fazer um formato digital, mas depois, né, a gente percebeu que estava todo mundo meio cansado da coisa digital por causa da pandemia e a gente decidiu, por fim, de fazer um produto físico, né, um jogo físico de tabuleiro mesmo. Pô, isso foi uma coisa desafiadora pra gente, né. Eu me lembro, bem dessa etapa, que a gente havia feito um planejamento, né, sobre como desenvolver o jogo, tinha dialogado já com o Jonas, né, a gente tinha pensado em todas as etapas do processo, né, do Design Science Research, como a gente iria executar, e o método ele pressupõe as etapas de iteração, que são as etapas, né, de teste, né, os ciclos de teste. E aí, de repente, a pandemia chegou num ponto que a gente não tinha muita saída, né. A gente vai testar isso como? Vai testar online, mas isso vai funcionar? Então foi um processo também de adaptação do próprio método, né, que o Jonas falou também um pouquinho pra gente. Vamos ouvir um pouquinho dessa experiência de adaptação do método nesse período pandêmico? Bora. A pandemia, né? Nesse processo de mudança de orientação, né? Esse não foi o primeiro destino que a coordenação do programa tinha para mim, né? Então eu já vinha antes trabalhando, quebrando a cabeça para tentar desenvolver um projeto que fosse realizável durante a pandemia, né? Então muita coisa que normalmente a gente pode trabalhar, a gente pode incluir ali na metodologia dos projetos, a gente estava impossibilitado na pandemia. Então, quando veio esse projeto, então, que foi o definitivo, não, agora a gente vai por essa linha aqui mesmo. A pandemia continuava sendo um problema. Então, uma das boa parte do método da Design Science Research são os testes com os voluntários. Então, a gente não desenvolve um produto para a gente desenvolve um artefato, um produto, a ideia de ter um produto final para o usuário. Então, é necessário que a gente leve o artefato nas diferentes fases de desenvolvimento para os usuários testarem, né?
E aí como juntar essas pessoas em um período ali de retorno, né? A pandemia estava nos finalmente ali, mas ainda existia uma certa preocupação, né? E é, tinha-se a previsão de fazer esses testes, né? E o jogo é um jogo multijogador, um jogo competitivo, então é necessário que você fizesse essa união de pessoas. E aí nós tomamos todas as medidas possíveis, né, cabíveis ali, uso de máscara, algum distanciamento, né, e foi possível realizar. Agora, é desafiador, porque de qualquer forma, quando você está voltando de um período pandêmico, né, as pessoas elas têm muito cuidado, muita preocupação, né, e a, até em um período normal, né, a questão de agenda é muito difícil. Então, foi um desafio muito grande você conseguir pessoas que se voluntariassem aí de forma espontânea, sem nenhum tipo de remuneração, né? Então, além disso tudo, ainda tinha a questão da pandemia. Então, cuidado com máscara, com algum distanciamento, né? Tudo isso foi um processo que demandou bastante empenho, né? Tanto da minha parte quanto da parte da equipe envolvida também. Eu me lembro, inclusive, a gente tem até uma foto, né, de um registro que a gente fez quando a gente trabalhou com os testes, né, com os potenciais jogadores, de uma foto com todo mundo ali jogando de máscara, né. É verdade, então foi realmente uma coisa marcante, assim, a gente tinha essa preocupação com a segurança, claro, dos participantes, e então a pandemia foi uma coisa que impactou muito no desenvolvimento, mas hoje, olhando para o histórico todo, a gente vê que deu tudo certo, né, chegamos aqui no jogo prontinho, como o pessoal tá conhecendo aí. Então, a gente conseguiu vencer, superar esse desafio da pandemia e ter um produto aí bacana para apresentar para o pessoal agora, né. Inclusive nesse processo de elaboração, né, do jogo, acho que o Wendel não, o Wendel foi um dos entrevistados, né, Sim, sim. mas, o Jonas ele teve esse período inicial, né, de fazer uma rodada de entrevistas com especialistas, né, para entender um pouco do contexto, não só do contexto de jogo, né, de jogos, mas o contexto também dos especialistas da área de microbiologia, né, que acho que essa é a etapa principal quando a gente começa a desenvolver qualquer tipo de produto, protótipo, é compreender um pouco o cenário, né. Então ele teve essa etapa de entrevistas, né, com os especialistas e depois também uma etapa de que a gente chama de benchmarking, né, que é conhecer um pouco esse ecossistema dos jogos. Então se você vai desenvolver um jogo, você precisa entender as características típicas de um jogo, principalmente desse jogo de tabuleiro, que é um jogo específico, né. Ele tem características, de uso de cartas, de uso de peões, né. Então, tente se olhar um pouco para esse cenário, compreender os jogos, né, para que você possa, olhando criticamente esses jogos, incorporar alguns elementos que possam ou não servir, o que nós chamamos de, benchmarking, usando estratégias de análise SWOT. Será que o Jonas poderia falar um pouquinho pra gente sobre isso? Bora ouvir um Vamos pouquinho lá. de como foi esse processo? O processo de benchmarking. O processo de benchmarking ainda é uma etapa ali de prospecção, né, de mergulho nesse universo da Design Science Research. Então é uma etapa essencial ali para você conhecer as ferramentas que já estão disponíveis no mercado e que vão servir de inspiração, né? Raramente algum produto é lançado e ele é totalmente isento de referências, né? Geralmente você busca sanar algum problema ou melhorar algum processo através de outras ferramentas que já existem e que ainda não suprem aquela necessidade. Você vai tentar preencher algumas lacunas. Então, todas essas ferramentas que já existem servem como referência, seja como uma referência boa ou também como referências ruins, aquelas referências que você não quer, aqueles aspectos que você não quer de jeito nenhum incorporar no seu artefato. Então, nessa etapa de benchmarking, nós precisamos ir atrás de alguns jogos de referência, entrevistamos um especialista, o Antônio Ziroldo, né, que trabalha lá na Ludus Luderia, que é uma casa de jogos em São Paulo. Então eu tive um feedback dele a respeito dos jogos que são tidos como referência, que são mais jogados,
os aspectos desses jogos que ele mais observa ali, que chamam a atenção dos jogadores. Comentei com ele sobre o interesse em colocar alguma etapa de degustação nos jogos e ele me deu um feedback interessante, né? Porque os jogos que têm alguma coisa nesse sentido são normalmente os drinking games, né? Jogos de beber. Então, esses jogos de beber que tem essa questão além do jogo, né? Essa parte extra-jogo, né? Geralmente é feito com bebidas. Então, é mais um ponto aí de inovação do nosso jogo, porque nós trazemos, além de bebidas, nós trazemos alimentos fermentados, né? Então, essa etapa de benchmark contou com a participação do especialista em jogos e outras vertentes também. Então, como é um jogo ali, está na categoria dos serious games, né? Que são jogos que tem, obviamente, a principal função de um jogo é divertir, é entreter, é engajar, é motivar o seu usuário, mas tem como plano de fundo ali, né, embutir nesse jogo ali conceitos de microbiologia, de micro-organismos fermentadores, de alimentos fermentados, de propriedades benéficas desses alimentos, né? Então ele tem como pano de fundo, obviamente, muita ciência, né? Para isso eu precisei também de contactar especialistas da área. Então tivemos especialistas da área de alimentos, né? A professora Suzane era uma professora que tinha muita experiência com análises de alimentos, né? Tivemos o professor Evandro e a professora Monique aqui do FV, que também deram feedbacks importantes sobre qual que seria a opinião deles a respeito de como seria a incorporação de um jogo, né, em panoramas diferentes, por exemplo, em contextos de aula, né? Em contexto de aula, será que seria aplicável isso, né? Como que seria a aceitação por parte dos alunos e por parte dos professores? É possível incluir isso, né? Quais são as demandas dos alunos atualmente? Então, por exemplo, eu me lembro que o Evandro chegou a comentar, né, que depois da pandemia, muitos alunos estavam tendo muita dificuldade de interação simples, né, entre os próprios alunos, entre os alunos e professores. Então, era perceptível para ele uma dificuldade de interação pessoal ali nos momentos de aula, e que essa ferramenta poderia ajudar muito nessa readaptação dos estudantes, né? Um tipo de ferramenta que incentiva de forma bem fluida, bem tranquila essa questão da motivação e da interação entre as pessoas. Então é mais um ponto positivo para um jogo físico, né? Essa foi uma questão também, a questão de ser um jogo físico. Nós vivemos numa era aí de telas, né, em que as pessoas estão praticamente o tempo todo ou olhando para o celular ou olhando para o computador. Então, em alguns momentos também, isso foi questionado, né, por que um jogo físico e não seguir a maré dos jogos virtuais. Então, esse foi um critério importante, estimular justamente a interação entre as pessoas. E no contexto da experimentação dos alimentos fermentados, também eu lembro do professor Wendel, né, que deu feedbacks importantes sobre microbiologia, sobre quais aspectos da microbiologia seriam muito relevantes para a incorporação no jogo e quais menos, né? Então, esse feedback dos especialistas, né, microbiologistas, tecnologia de alimentos, comunicação, né, e o próprio especialista em jogos foram feedbacks aí essenciais, né, porque a metodologia ela prevê que o desenvolvedor ele não parte simplesmente da sua bagagem, da sua própria capacidade. Ninguém é capaz plenamente de desenvolver um artefato, né, já que ele visa atender outras demandas. Então você precisa ter um feedback de especialistas nas diversas áreas que estão atravessando o seu objeto de desenvolvimento.
E depois, a etapa seguinte é você ter ali o rascunho, né? O primeiro protótipo ali, que é um protótipo de baixa fidelidade, que a gente vai continuar falando em seguida. Olha, e uma coisa, assim, que eu queria muito que tivesse o jogo, né, e eu acredito nisso, né, então quando eu vou dar as minhas aulas, os meus cursos, é engraçado que eu saio com uma mala de roupa, né, se eu vou pra outra cidade dar uma palestra, um curso, e eu saio com 3, 4, 5 caixas cheio de coisas, né, de produtos, de alimentos, porque nessas minhas atividades eu sempre faço questão de levar as coisas para as pessoas conhecerem, né. Então eu queria trazer de alguma forma isso para o jogo. Então eu acredito muito na questão da degustação. A gente poderia ficar aqui falando de natô, de tempé, de um monte de coisa e as pessoas nem sequer, né, saberiam do que a gente estava falando. Então Nada a assim, comprovar, né. nada como provar para você conhecer de fato, olha, isso aqui tem o gosto esse componente de sabor vem desse micro-organismo, está relacionado com a atividade, né, desse fungo, dessa bactéria, então isso é uma coisa muito presente nas minhas atividades. Eu queria trazer muito isso para o jogo. Então na época eu falei com o Jonas, falei: "Jonas, nós vamos ter que embutir aqui uma etapa de degustação". E eu acho que esse vai ser o grande diferencial do nosso produto, E né. difícil, né, porque quando você pensa no jogo de tabuleiro, praticamente todas as dinâmicas estão no entorno ali do tabuleiro, do uso dos peões, e aí você estava pensando em incorporar um elemento totalmente estrangeiro, né, uma prática de jogo, ou talvez que possa existir em alguns jogos, mas não é tão convencional, né. Sim, sim. E no fim a gente tem um jogo que é vivo, né, o jogo é vivo, porque a gente tem as peças, os peões, mas a gente tem, como a gente vai, a gente já falou, né, no primeiro episódio, a gente depois vai também fazer a jogatina para mostrar como é que vai funcionar, a gente tem os fermentos dentro da caixa, né. Então quando a pessoa recebe o jogo, o Colônia, está recebendo ali também milhões de bactérias, de fungos, de micro-organismos que vão ser utilizados na produção dos alimentos, que vão ser utilizados depois na dinâmica do jogo, né. Então eu me lembro quando eu comentei isso com o Jonas, ele ficou um pouco assustado, falou: "Mas como é que vai ser isso, professor? Como que nós vamos fazer?" E aí vamos ouvir o Jonas então falar um pouquinho dessa de como foi esse processo de inclusão dessa etapa de degustação no jogo Colan. Achei que era uma loucura isso, né? Desenvolver um jogo já não é tarefa fácil, né? Um jogo que se proponha a divulgar a ciência, a levar algum tipo de aprendizado para o público sem se tornar uma coisa chata, maçante, né? Porque não é uma aula, não é uma palestra, é um jogo. Então ele tem como foco principal divertir, né? Entreter. Então, além dessa questão, ainda tinha o fato desse viés. A gente queria colocar que fosse um jogo vivo, né? A gente queria que tivesse ao longo da dinâmica a experimentação dos alimentos. Aí isso foi, a princípio, obviamente, foi um fator que me deixou preocupado, né? Porque como que a gente vai... Beleza, supondo que nós coloquemos isso na dinâmica do jogo, mas como que os jogadores vão ter esses alimentos? Eles vão ter que fazer esses alimentos? Eles vão ter que comprar esses alimentos? Então, além do jogo, eles vão ter que ter esse deslocamento, né, de comprar alimentos, trazer, isso tudo poderiam ser entraves, mas como vocês vão poder observar, o nosso jogo vivo, né, o nosso Colônia, ele já vai com os fermentos aí. Eu achei essa ideia sensacional, né? Então é mais um diferencial para o nosso artefato. Ele vai com os fermentos e aí o jogador ele pode produzir isso em casa, pode chamar os próprios jogadores, né, para na rodada de jogo ali, para produzir os alimentos durante o dia, para você jogar mais tarde ou no final de semana, e fazer todo esse processo ser um processo de interação, de aprendizado e degustação. É uma rota de degustação e de divertimento, né? Então, eu acho que isso é um ponto que, no início, obviamente, foi um ponto de preocupação. Para mim, era mais uma coisa para se pensar, mas valeu a pena demais. Eu acho que é um dos principais diferenciais do nosso artefato. Muito interessante, né, essa descrição do Jonas. Eu acho que isso mostra um pouco desses desafios de trazer elementos novos, né. Quando a gente tá pensando num produto, tem coisas que a gente não conhece, tem coisas que a gente tem que experimentar. Esse é o elemento de inovação que a gente tanto fala, né, quando a gente pensa no desenvolvimento de produtos. Eu acho que trazer todo esse processo de experimentação foi uma inovação importante, né. Sim. E, é um elemento novo que tanto eu quanto o Jonas, né, não
não tínhamos grandes habilidades. Eu, totalmente estrangeiro, por ser da comunicação, mas o Jonas ele trabalhava com virologia, né? Então era uma área que, entendo eu, ainda mais próxima do ambiente da biologia, mas ainda distante, né, dos alimentos fermentados, né, Guilherme? E o Jonas ele traz um relato para a gente muito interessante sobre como foi esse processo de apropriação, né? Porque foi de fato uma apropriação de uma área que ele era também estrangeiro, mas que aos poucos ele foi incorporando e trazendo as competências e habilidades que ele desenvolveu ao longo da formação dele para um contexto conceitual teórico bastante diverso, né? Então vamos ouvir um pouquinho, Jonas, dessa experiência de mergulho nesse novo universo. O mergulho no universo da Design Science Research foi, ao mesmo tempo, desafiador e também enriquecedor, muito enriquecedor. Eu venho de uma formação que a gente fala que é uma ciência dura, né? Então nós temos ali métodos, uma metodologia científica bem rígida para dar robustez e confiabilidade aos nossos resultados, né? Análise estatística, tudo isso, o que é importante. E aí agora eu tinha o desafio de aprender e me apropriar de um método totalmente novo, que não é oriundo ali, né? Não é indígena da minha área, que é a Design Science Research. Então, para me apropriar não tinha saída, era pegar os livros, pegar as referências e engolir, mastigar, né? Digerir e absorver. Então foi isso que eu fiz de cara, né? O Alan me recomendou algumas das referências, alguns livros, eu comprei todos na mesma semana e devorei eles. E como o meu objetivo final ali, que era desenvolver o jogo, era uma coisa que eu queria entregar o máximo que tivesse dentro das minhas capacidades, esse processo não foi um processo assim digamos, de tortura, né? Foi um processo que demandou esforço, óbvio, porque eu precisava aprender, mas foi muito enriquecedor, foi muito gostoso viajar e compreender um pouquinho desse mundo da Design Science Research, do desenvolvimento de artefatos, né? É um método muito rico, como eu disse, eu vinha de uma ciência dura, mas ele não é um método que é frouxo, né? Ele é muito bem amarrado, né? Você começa ali, primeiro, né? A primeira coisa que ele exige é uma revisão sistemática de literatura, então ele já começa ali te obrigando a conhecer sobre o que você está desenvolvendo, né? O universo de desenvolvimento do artefato naquele ponto que você quer atingir. Aí depois você pensa ali nos artefatos possíveis, você começa a fazer os rabiscos, os esboços, né? Nesse contexto, eu acho importante falar também que o Colônia não foi o primeiro projeto que a gente pensou, que a gente rabiscou lá no começo e aí já começou a testar e desenvolver, não, né? Nós tivemos algumas versões de rabisco que foram descartadas ao longo do processo. Então, a gente, depois desse processo de revisão de literatura, a gente começou, beleza, vamos colocar no papel agora, vamos ver o que sai disso, né? Tivemos alguns brainstormings com a participação aí já também dos voluntários, né? Dos possíveis jogadores, né? Dentro daquela faixa etária ali que o jogo se propõe a satisfazer. E aí, depois desses brainstorms, comecei a rascunhar ali. E aí fazíamos reuniões, né, com a equipe, e muitos desses artefatos a gente descartava. Isso aqui não sei, acho que não serve, acho que não se aplica. E começávamos a podar arestas, né? Então, o nosso Colônia não é a primeira coisa que já saiu da mente, né? Não é uma coisa que sai automaticamente única do autor. Você tem, como eu disse na etapa de benchmark, ali, várias referências que você usa. Então, nós tivemos ali elementos do War, elementos do Catan, né? Elementos do Pandemic, né? Que são alguns jogos aí que valem ressaltar, né? Tiveram uma influência interessante no jogo. E alguns dos elementos que eu trazia desse jogo acabavam por ser descartados também. Então,
é justamente o que o Alan falou, né, da análise SWOT ali, é você ver quais são os pontos fortes e fracos de cada uma dessas referências, né, e você tentar ver quais desses pontos se encaixam de acordo com os objetivos que você tem para o seu jogo, ou para o seu artefato, qualquer que seja, né. Então essa análise SWOT, que é a análise aí dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças, é justamente isso. Você pegar os seus artefatos de referência, traçar nele todos os pontos fortes e fracos que você puder reconhecer, as oportunidades e as ameaças, e incorporar ao máximo possível e adaptar para o objetivo do seu artefato. Então esse processo foi extremamente rico, necessário, válido, né? E é isso que traz para Design Science Research o rigor e a confiabilidade do método, né? Você não tira uma coisa da sua cabeça, né? Você tem toda uma validação que vem desde especialistas, da literatura mundial, né? Você vai nos bancos de dados lá, a gente publicou um artigo de revisão de literatura aí que tinha numa faixa de 50 artigos ali de referência. Então é um método que sim, o pesquisador ele tem o dedo dele, né? No caso aí, obviamente tem muitas coisas ali que vieram da inspiração do desenvolvedor, das sugestões da equipe, mas não é um método esvaziado de validações, né? Validações das mais diversas fontes. E foi muito eu tô lembrando agora, né, desses anos aí de estudo, né, até a gente chegar no produto, e eu me lembro que essa formação do Jonas, ele trouxe muitos para o jogo, né. Então ele tinha muita coisa de vírus ali. Jonas, e essa é uma coisa, é uma coisa muito recente, né. Então para quem não conhece, a gente sempre trabalhou quem trabalha com fermentação, sempre trabalhou muito com bactéria lática, né, com os micro-organismos, com as leveduras ou até mesmo com os fungos. Os vírus, a gente está começando agora a entender um pouquinho do papel dos vírus na qualidade dos alimentos, não só na questão da segurança, tá, gente? Então, quando a gente fala em vírus, as pessoas já ficam um pouco, né, assustadas. A gente está tendo agora, a partir das pesquisas mais recentes, novos insights ali, novos conhecimentos de algumas famílias de vírus que podem estar modulando, podem estar ajudando bactérias ou leveduras a fermentarem um determinado produto e fazerem com que ele fique com uma qualidade maior. Então os vírus não têm só essa parte negativa, tem muita parte positiva também. Mas isso é uma coisa muito recente, né. E o Jonas, claro, como um virologista, trouxe muito essa coisa do vírus. Falei: "Jonas, vamos espera aí, com calma, né, porque você tem que deixar um pouco o seu lado virologista, né, a sua face virologista um pouco de lado, para a gente focar mais nas coisas de fermentação." Algumas cartas de eventos ainda falam sobre vírus, que é uma coisa super legal, a gente manteve, mas ao longo do tempo o Jonas foi, né, conhecendo um pouco mais essa área da fermentação, fez um trabalho incrível e como o pessoal vai poder acompanhar quando jogar É. o Colônia, né. E falando do jogo especificamente, né, acho que tem uma etapa que foi bastante desafiadora, e eu me lembro muito dessas trocas com o Jonas, com você, né, que era o processo de validação, porque um jogo ele não é, assim, parido de uma vez, né, a gente tem que testar, testar, testar. E esses testes eles são feitos em camadas, eles são feitos em etapas, às vezes a gente não testa só o jogo como um todo, testa uma parte do jogo, uma característica do jogo, você tem um protocolo para seguir para esses testes, porque você precisa obter feedbacks dos participantes, né, dos jogadores, para a partir desses feedbacks fazer ajustes finos em questões não só de interface, mas em questões de mecânica. Então eu queria que o Jonas narrasse um pouco pra gente, sobre esse processo, né, Jonas? Assim, de certa forma, a gente teve uma etapa bastante rica, né, de iterações, que é o que a gente chama, dentro da metodologia de Design Science Research, né? Que é uma É iteração? iteração, não interação. É, Iteração. o iterar, né, ele vem do design, né, dos métodos de desenvolvimento em design, que é o ato de você, repetir, né, em ciclos, contínuos, né, uma espécie de, protocolo, digamos assim, em que a gente vai validando esse produto a partir de algumas observações específicas, né. E aí no processo de iterar, ou seja, testar esse produto, voltar esse produto a teste novamente com os usuários, você vai melhorando aos poucos alguns elementos. Então você cria, testa e Obtém feedback, faz uhum. ajustes, aí testa de novo para validar esses ajustes, já testando outros ajustes,
Então você vai num formato meio que espiralado de validação, né. Isso é o método científico que foi utilizado para desenvolver o jogo. Exato, Design Science Research prevê isso. Etapas iniciais, elas pressupõem, primeiro, conhecer o contexto, né, ou seja, quais são os perfis de jogadores, contextos ligados à competência sobre o tema, então por isso que ele ouviu especialistas. Sim. Depois por isso que ele olhou para cenários contextuais de jogos, então ele fez o benchmarking, ele fez um SWOT, uma análise que ele avalia vários elementos externos e internos, né, de jogos. Foi aí que ele conheceu muito de mecânica, né. Aí munido dessas informações, ele fez uma primeira concepção, um primeiro rascunho desse jogo. Só que veja, é um rascunho, uma espécie de protótipo. Um protótipo muito rudimentar, né. E aí esse protótipo ele precisa ganhar volume para se chegar num produto, né. Então tem essa ideia, né, primeiro projeto, protótipo e produto, né. Para você conseguir chegar nessa etapa final, você precisa fazer as iterações, ou seja, eu vou, fazendo redesign contínuo desse protótipo, né, que vai amadurecendo, vai ficando cada vez de mais alta fidelidade, até o ponto dele chegar num produto. Caraca, é complexo. É complexo, né. O Jonas falou um pouquinho sobre isso, vamos ouvir? Bora ouvir. Chegando nessa parte aí, né, nós já tínhamos um artefato ali inicial de baixa fidelidade, né, ou seja, nós depois de descartados aqueles projetos, aqueles protótipos iniciais, definimos qual seria. Agora a gente vai pegar nessa linha aqui e a gente vai refinar esse artefato, que é o que o Alan falou, né, o de baixa fidelidade. E aí, agora, definido qual é o traçado, já definido qual que é a linha, né, o artefato que nós vamos refinar, a Design Science Research prevê ciclos de iterações. Esses ciclos de iterações, né, não são interações, são iterações, são ciclos repetitivos de validação, redesign ou redesenho, né, com incorporação aí de melhorias, né? E essas melhorias elas vêm por parte da própria testagem. Então, quem melhora o jogo são os usuários. Então, a cada rodada de testes ali com os nossos voluntários, né, com o nosso público-alvo, nós tínhamos objetivos que eram levados ali, problemáticas que eram o foco daquela rodada de iteração. Então, por exemplo, os critérios de jogabilidade, né, eliminando ali as quebras do jogo, né, possíveis falhas, erros de mecânica, melhorias na dinâmica do jogo para ele se tornar menos burocrático, mais fluido, mais interativo, mais visual, tudo isso, né? A jogabilidade, ela foi nos 3 ciclos, nós fizemos 3 ciclos, né? O método ele não prevê um número de ciclos, vai depender do tempo que você tem, do nível de aperfeiçoamento que você quer chegar. Nenhum protótipo final, mesmo protótipo final, não é perfeito. Quanto mais iterações você fizer, mais você melhora o protótipo. Nesse caso, devido ao nosso tempo, nos propusemos a fazer 3 rodadas, 3 ciclos iterativos, e nós tivemos aí a jogabilidade fazendo parte dos 3 ciclos de melhoramento, visto que como um jogo, né, de novo, a proposta é que seja divertido, né? E aí, uma rodada tivemos ali o foco ali na aprendizagem para ver o que o nosso jogador se divertindo, né? O que ele conseguia aprender, o que ele conseguia aprender sobre microbiologia, sobre fermentação, sobre alimentos fermentados, sobre tecnologia de alimentos, né? Então teve uma rodada que teve esse aspecto junto com a jogabilidade. Tivemos uma rodada também sobre degustação de alimentos, né? Sobre como seria essa percepção dos jogadores a respeito dos alimentos junto com o jogo, né? Então, qual que é ali a percepção do jogador ao se deparar ali com alimentos novos, muitos alimentos ali o jogador nunca tinha visto, né? Então, é um ponto interessante, foi um ponto interessantíssimo, né? Porque quando você vai fazer uma análise sensorial, com isso aprendi muito com a especialista
a Suzane, né? Quando você vai fazer uma análise sensorial, é imprescindível ali que você tenha em mente esses aspectos, né? Como que a idade ali do participante pode influir nessa questão de neofobia, né? De interagir com um alimento novo, as próprias questões intrínsecas da pessoa ali, traumas passados, né? Então tem toda uma ciência de fundo por trás, né, desse tipo de experimentação, e testar isso com o jogo é mais uma questão interessante aí do ponto de saídas, né, que isso pode trazer para a ciência, né, como um retorno aí para a ciência. Então, essas etapas de iteração levaram a cabo aí o refinamento do projeto, o redesign. Aí você volta lá na revisão de literatura, vê o que bate, o que é novidade, né, incorpora isso na saída, que é a contribuição que a gente devolve para a ciência, né? Então a saída de um projeto desse nível não é só um produto final, não é só um jogo. Você tem saídas também de contribuição para a literatura, para a ciência, né? Então essa é a beleza da Design Science Research, e espero que vocês consigam captar um pouquinho quando vocês se depararem aí com os próximos podcasts que vão mostrar como que ficou o nosso produto final. Olha aí, assim, ouvi do Jonas agora falando também, eu tô puxando muita coisa, né, lá de algum tempo atrás, e eu me lembro uma das primeiras reuniões que eu fiz com o Jonas e você, né, já você entrou na equipe de uma área completamente diferente, e o Jonas muito preocupado, falou: "Mas como que eu vou fazer isso? Eu não sei o que que é Design Science Research, eu não sei o que que é interação, como é que eu vou trabalhar com tudo isso aqui?" Muito termo novo, né? Eu tenho novo e eu me lembro, né, ele falou assim: "Me passa alguns materiais pra eu ler, alguns livros". E aí vem um pouco do engajamento que a gente gera, né, naquele estudante, né, de pós-graduação. Na reunião seguinte, 2 semanas depois, o Jonas já tinha comprado todos os livros. Ele foi bem disciplinado, né? E ele foi lendo e ele foi gostando do assunto, então ele se sentiu muito motivado. Eu acho que isso eu me orgulho muito, Alan, assim, como a gente conseguiu criar uma equipe que conseguiu de fato estimular aquele estudante, né, tanto é que fez um trabalho muito bacana, então parabenizo já o Jonas de antemão pelo pelo empenho, né, pela dedicação que ele teve durante todo o desenvolvimento do jogo Colônia, né. Então, ver uma pessoa estimulada, né, e de fato motivada a trabalhar com aquilo, gostando daquilo que tá fazendo, é muito bacana. Né, certamente tem muito da dedicação dele no resultado final desse jogo, né. A gente colaborou, obviamente, dando os insights, instruindo com os protocolos, né, e acompanhando e ajudando a fazer o refino do método, até dando feedback sobre o que ele ia encontrando de resultados preliminares, mas muito vem do esforço dele, inclusive às vezes físico, né, de se deslocar até os locais, fazer todo o arregimento de os testers, né, dos usuários que iam testar. Não é uma etapa fácil, ele sabe bem, né, ele viu na pele, eu até falava: "Olha, isso vai te dar trabalho", depois ele voltava e falava: "Ah, realmente, Alan, não é fácil", porque juntar pessoas de forma, totalmente espontânea, porque você não pode remunerar ninguém para participar de um teste, né, porque senão você que gera um viés ético, né. Ora, se eu vou chamar alguém para fazer um teste de um jogo e eu dou um bombom, eu dou um presente, a pessoa só vai falar bem. E nosso objetivo é exatamente o contrário, é que ela traga críticas, né, para que esse jogo ele melhore, Uhum. né. Então se você, de alguma forma premia essa pessoa, principalmente quando a gente tá pensando nesses contextos, né, a gente tá gerando um viés, exatamente o que a gente não quer, né. Então acho que nesse processo, acho que a gente teve a capacidade, né, do engajamento dele em criar condições para que a gente pudesse ter testes de qualidade, a preparação do material, né, que foi desenvolvido inclusive nas etapas de degustação, né, que foram sendo incorporadas mais ao final, eu me lembro bem disso, né. Ô Alan, então assim, claro, né, a gente tem a equipe que desenvolveu o jogo, mas o futuro jogador, no caso, as pessoas que participaram dos testes, eles têm protagonismo no desenvolvimento do jogo, né? Sim, com certeza. Eu creio que todos os métodos que envolvam a experiência do usuário são métodos colaborativos, no sentido de que a engenharia, ela não parte somente de uma ideia, né, da equipe executora, né, dos pesquisadores, mas ela é colaborativa no sentido de que os insights vêm muito dos usuários, Uhum. né. Então, não é que eles vão tomar a decisão, né, é o pesquisador que a partir daqueles resultados vão
os pesquisadores vão olhar para aquilo e aí vão ter, né, a habilidade técnica de pensar: "Tá, se ele deu esse feedback sobre, tem muita pontuação para esse tipo de característica, então só determinado personagem está ganhando". Ora, quem tem que tomar a decisão de ajustar essa pontuação é o pesquisador, Sim. porque ele está vendo que aquilo está interferindo na mecânica. Então esse olhar é do pesquisador, mas o insight vem do usuário que está testando ali e passando pelo desafio, né. Vamos ver então do Jonas alguns insights que deve ter tido alguns, né, retornos interessantes ali do ponto de vista, né, dos jogadores, né, pra melhoria do jogo. Então vamos ouvir um pouquinho do Jonas, como que foram os principais, os insights mais interessantes que ele teve dos jogadores nas fases de testes. Assim, os jogadores eles são ali os principais melhoradores do jogo, né? Porque são eles que vão detectar as falhas, as quebras, né? Tanto do ponto de vista de mecânica quanto do ponto de vista de interface, de interação, né? Então, por exemplo, numa primeira rodada ali de jogos, um personagem ganhou muito rápido, né? Com a personagem Sakharov Power, né? Que é a Saccharomyces cerevisiae do pão. E aí ele falou, ó, tô achando que o Sakharov Power tá meio roubado, né? E outro personagem que era a Galáctica na época, era o Galáctico, né? Virou a Galáctica, não tava conseguindo prosperar no ambiente, né? Aí levei isso para as minhas tabelas de desenvolvimento, para adequação, e vi que de fato ali a somatória total de territórios favorecia, né, o crescimento do personagem da Saccharomyces cerevisiae, do Sakharov Power. E aí eu fiz um reajuste e tal, mas aí você tem que ter também o seu critério como acurácia, né? Você tem que ter um critério de acurácia científica, que eu não poderia simplesmente fazer com que a Galáctica crescesse, por exemplo, tivesse mais crescimento em um ambiente que não fosse favorável para as características de crescimento da bactéria, né? Da bactéria lática. Então eu precisei fazer todo um reajuste ali de condições ambientais, né? dos territórios, para não fazer só ela colocar mais células, mas para ter mais territórios com condições ambientais que fossem coerentes com as características de crescimento daquela bactéria. Isso sem prejudicar as características de crescimento dos outros micro-organismos, dos outros jogadores, né? Então, veja que não é um processo não é um processo simples, né? Ele precisa coincidir os aspectos de jogabilidade, de divertimento, sem passar uma ideia equivocada do ponto de vista científico, microbiológico, né? Um outro refinamento, outro feedback interessante também foi com relação a aspectos de usabilidade, né? Então, por exemplo, as pecinhas que eu fiz iniciais ali para representarem os jogadores eram miçangas, né? Pecinha de miçanga ali que eu colava e tal. E elas estavam caindo nas frestas do tabuleiro, né? Porque eram peças pequenas e o nosso tabuleiro é um tabuleiro modular. Então são peças que você vai ajustando, colocando uma ao lado da outra. E aí as pecinhas dos jogadores começavam a cair pelas frestas, né? Então tive esse feedback, né, de opinião deles. Que dá? E aí, pessoal, tá caindo, né? Beleza, tá ruim. O que vocês sugerem? O que dá para fazer? Né? Aí alguns falaram, dá para fazer um baixo relevo, né? Para as peças sempre tenderem para o centro da peça. Ou então dá para fazer como se fosse uma piscina, né? Um relevo nas bordas que impeçam que as peças caiam. Ou então dá para fazer uma peça que não role, uma peça que tenha um fundo chato, plano, que ela não vai rolar. O máximo que ela vai dar é uma derrapada, né? Mas se a mesa for plana, não tem esse perigo. Então, toda essa riqueza de detalhes, né, ela vem a partir de problemas que o nosso usuário, que o nosso jogador, nesse caso, nossos voluntários, né, vão se deparar, né? Essas dificuldades, como eu disse, vão tanto do ponto de vista de usabilidade, né, como que é a interação ali, o manuseio das peças, dos tokens, das peças de tabuleiro, dos peões ali dos jogadores, quanto também de quebras mecânicas, né,
dinâmica também. Por exemplo, o tempo de jogo. Algumas partidas eram muito rápidas, outras partidas demoravam muito, né? Como ajustar isso para não ser uma partida extremamente cansativa, de o pessoal não aguento mais jogar isso, né? Já estou cansado e não acabou ainda. E ao mesmo tempo também não ser uma coisa de, nossa, agora que eu estava começando a entender, agora que eu estava começando a gostar, já acabou, né? Então precisa levar tudo isso em consideração para chegar num protótipo final, né? Então, no protótipo final, por exemplo, hoje nós temos um produto que tem uma estimativa ali de tempo de jogo de 20 a 40 minutos, né? Que é um tempo que nós consideramos ali razoável. Mas isso vai depender muito de aspectos de sorte, né? Às vezes, a própria aleatoriedade ali das situações, né? De quais as peças de tabuleiro que vão saindo e quais as cartas de eventos, né? As cartas de evento podem mudar tudo de uma hora para outra. Então, varia um pouco, mas geralmente o jogo tem essa margem aí de 20 a 40 minutos de duração, às vezes passa um pouquinho, às vezes é um pouco mais rápido que isso, mas o nosso objetivo era ficar dentro dessa margem. E tudo isso a gente consegue com o empenho aí, o engajamento dos nossos voluntários, né? Que representam o nosso futuro público de jogadores. Pô, muito interessante, né, Alan, toda essa nossa conversa. A gente vai encaminhando agora para o final desse nosso bate-papo nesse segundo episódio, né, do podcast Colônia. E eu queria que o Jonas falasse um pouquinho, né, a gente vai ouvir ele falando sobre como é ver agora, depois de tanto tempo, né, depois de todos esses anos de desenvolvimento, como que é ver o filho nascendo ali de fato, né, o produto ali, o jogo bonito, assim como a gente já tem mostrado um pouco para vocês. Então vamos ouvir um E pouquinho orgulho, o né? orgulho, né, a sensação que você Sensação tem de realização, né? isso. Vamos lá. Sobre ver esse produto agora, né? Eu já concluí o doutorado em 2023, né? Então, olha aí o percurso, né, que a gente correu. O primeiro filme que vem à mente é o aprendizado de como algumas mudanças de percurso, né, alguns empecilhos que acabam acontecendo na nossa trajetória acadêmica, que a princípio pode soar como um fracasso, né? Então eu vim de uma mudança de orientação que foi muito turbulenta, muito desgastante, né, psicologicamente, e ali eu tinha a sensação de que eu, né, fracassei onde eu estava e agora eu vou ter que recomeçar de novo. E veja como que isso foi bom, né? Como isso foi essencial. Eu tenho muito orgulho do que a gente conseguiu fazer com esse projeto, né? Então a primeira coisa é isso, muitos percalços, muitas mudanças de trajeto, né? Muitos recomeços, eles são tão válidos ou mais, inclusive, do que às vezes insistir em determinado trajeto só porque você começou ali, né? E uma segunda saída aí de sentimento é a sensação de dever cumprido, né? Essa missão caiu na minha mão, eu abracei com todas as forças, me empenhei no máximo que eu podia, né, entregar, e é um orgulho muito grande, né? Agora em 2025, né, o jogo saindo aí, e tem ali, eu sinto, né, que tem ali um pouquinho da minha personalidade, um pouquinho da minha bagagem, né, de aprendizado. Então, como o professor falou de início, né, eu queria colocar muita coisa de virologia, que eu gosto muito, sou apaixonado pela virologia até hoje, né. Aí ele foi me orientando ali, né, o foco era outro e tal, mas eu tenho certeza que o pouco de vírus que tem lá, e temos, né, temos duas cartas que remetem ali a bacteriófagos e a vírus de leveduras. Então, o pouco que tem sobre virologia nesse jogo é porque eu fui desenvolvedor, porque eu acho que se eu não fosse desenvolvedor, talvez os vírus ficassem esquecidos, né? Então é muito orgulho mesmo de ter esse projeto ali com um pouquinho ali da minha alma, né, do meu esforço, um pouco ali da contribuição também, né, do retorno que eu consigo entregar
para o departamento de microbiologia, né, da UFV, departamento de microbiologia agrícola da UFV, que me formou, né, que me possibilitou, que abriu as portas para eu ter a minha formação, né, e isso é um retorno, né, que eu entrego para o departamento. É o primeiro projeto nesse sentido que temos desenvolvido no departamento, né, é o primeiro artefato com esse viés, né, esse jogo de tabuleiro na temática de microbiologia. É um projeto inovador para o departamento, então é uma forma de devolver para o departamento, de agradecer para o departamento, né, pela oportunidade, e também para a comunidade científica, né? Tivemos aí o artigo publicado, né, sobre a contribuição dos jogos de tabuleiro para a biologia, para a ciência, e a expectativa de ver agora o feedback dos jogadores, né, como esse jogo vai chegar nas universidades, nas escolas, nos bares, por que não, né? Nas casas das pessoas, como ele vai ser recebido. E agora, além do orgulho de ter esse projeto finalizado, é a expectativa de ver como que ele vai ser recebido pelo nosso público-alvo. Então, fica aí o meu agradecimento, tá, a toda a equipe, professor Guilherme, professor Alan, e também jamais esqueço do Paulo, né? O Paulo, eu digo que ele é a cola, né? Que mantém ali tudo junto, né? Então o Guilherme vem ali com as preocupações ali da microbiologia dos alimentos, o Alan vem ali com a expertise dele na comunicação, na apropriação da Design Science Research, e o Paulo ele vai fazendo a cola disso tudo, né? Ele vai ajustando, ajudando ali a encontrar as arestas. Então ele foi não só do ponto de vista técnico-científico, né, que ele é doutor também e perito na área, mas também do ponto de vista, eu vejo ele muito ali como um mediador, né? Às vezes ele me ajudava a traduzir algumas coisas, né? Que às vezes eu falava uma coisa que o Alan não entendia, ou vice-versa, e ele ajudava a fazer a tradução. Ele era como se fosse um tradutor ambulante. Eu acho que o Jonas quis dizer isso, eu acho que o Guilherme quis dizer aquilo. Então, assim, uma equipe sensacional, só tenho a agradecer, né? Agradeço também a professora Catarina, né, que na época era a coordenadora do programa, que me ajudou a fazer a transição de orientação, né? Sair de um laboratório, entrar em outro laboratório, né? E principalmente a professora Guilherme, né, que me recebeu de portas abertas no laboratório e possibilitou o desenvolvimento desse belíssimo artefato. Muito obrigado, galera. Até mais. Bom, Jonas, muito obrigado pelo seu relato. A gente fica muito feliz. Nossa equipe foi uma equipe muito feliz, né, Alan? Deu tudo certo, né? Deu muito certo. Agradecer demais o Jonas, principalmente pelo empenho no desenvolvimento do jogo. Agradecer muito também, Alan, você pela sua participação e colaboração. Sem a pessoa da comunicação, a gente não conseguiria, né, chegar nem na metade do que a gente conseguiu como resultado final. Paulo Prats também, que a gente vai conversar com ele nos próximos episódios, professor, que trabalhou também ativamente no desenvolvimento desse jogo. E agradecer também o Thiago Gari, que foi o ilustrador, gente. Então, os personagens que vocês estão vendo, né, as peças, todas essas características da Galáctica, do Bacilão, do Mofolgado, né, a partir, claro, né, da nossa necessidade, da nossa demanda, o Thiago foi lá e falou assim: olha, eu imagino esse Bacilão desse jeito aqui, ó, fez os testes, mandou pra gente, a gente avaliou, então foi também um encontro muito feliz com o ilustrador, que chegamos num resultado muito bacana. Então a equipe funcionou muito bem. Então eu vou me despedir desse segundo nosso episódio aqui do nosso podcast. Foi um prazer comentar um pouquinho sobre o processo produtivo e apresentar para o público em geral como é que se deu, né, o desenvolvimento de todo esse processo até que a gente chegasse no nosso jogo de tabuleiro A Colônia. Guilherme, antes da gente encerrar, eu quero saber o que a gente vai falar no terceiro episódio. O próximo episódio, então, vai ser sobre jogos e ciência. Será que dá match, gente? Jogos e ciência dá match? Fica ligado, então, e descubra no próximo episódio do Colônia, Jogo da Fermentação. Até lá. Sei lá, tchau, tchau.